Quando eu falo de intimidade, eu gosto de comparar com uma amizade. No início eu crio aquela conexão, aquele negocinho bom, você está conhecendo a pessoa. E aí, com o passar do tempo, você cria aquela confiança, vocês passam horas conversando. Da mesma forma, é a nossa intimidade com Deus. Sabe, com a gente cria aquela conexão de início, a gente vai aprendendo a confiar. Porém, com o passar do tempo, com a inconstância, essa chama, aquele fervor, sabe, se apaga. Pois a intimidade é como uma fogueira que precisa de lenha para permanecer acesa. Sem lenha, sem fogo. Então você vem e me diz, Júlia, o que isso tem a ver com o modo como Jesus agia na intimidade com o Pai? Bom, meu amigo, venha cá comigo para Marcos 1,35. E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. A gente compreende 3 coisas com Jesus. A primeira é que ele se levantou de manhã cedo e foi para um lugar deserto. Beleza, primeira parte. Acordou de manhã cedo, de madrugada. Ou seja, isso ensina que a gente deve buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Isso não significa apenas acordar de madrugada para ler a Bíblia ou para orar, mas que a gente vai colocar ele como um centro, sabe? Antes de tomar alguma decisão, a gente vai perguntar, a gente vai, sabe, deixar com que a vontade dele opere na nossa vida. A segunda parte é que ele foi para um lugar deserto. Isso implica que a gente não deve buscar a Deus apenas quando estamos cheios de pessoas, ou a gente tem que compartilhar tudo que a gente vive com Deus, sabe? Não é porque você está no seu momento de secreto que você tem que tirar uma foto e postar nas suas redes sociais. Se Deus ele tem te incomodado para falar algo do que você viveu no secreto, aí sim você fala. Mas aquele é um momento em que está somente você e Deus. Então, é o momento em que você está no seu secreto. Aqui Jesus foi pro deserto, ele estava lá sozinho, somente ele e Deus. Então, o seu secreto pode ser no seu quarto ou em qualquer outro lugar que esteja você e Deus. Então, aquele momento é entre pai e um filho, entre uma filha e um pai. Então não vá tentar colocar que mais pessoas estejam convivendo naquilo, porque aquele momento é o momento em que Deus ele vai restaurar, em que ele vai falar coisas ao seu coração que você precisa estar sozinho com foco apenas nele. Outra coisa que a gente aprende aqui é a oração. A oração ela é extremamente importante na nossa vida, porque é onde a gente rasga o nosso coração, em que é o momento em que a gente fala para Deus o que tem nos angustiado, o que nós esperamos, e que a gente apresenta realmente, sabe, até falar coisas do nosso dia a dia. Não é que o seu momento de intimidade com Deus ele tem que ser apenas para você pedir coisas ou para você ler a Bíblia. É um momento em que você vai ter uma conversa com Deus. E a oração é isso, uma conversa com Deus. Então, para você construir intimidade com uma pessoa, você não vai chegar para ela e só contar do seu dia. Ou você não vai chegar para ela e só pedir coisas. Você também não vai chegar para ela só para agradecer por algo que ela fez. Você vai ter uma liberdade de falar diversas coisas com aquela pessoa. E com Deus é assim, ele conhece tudo que passa, que a gente passa, ele sabe tudo que passa no nosso coração, na nossa mente, mas há coisas que são necessárias serem ditas para que a gente abra realmente o nosso coração e fale, olha Jesus, se eu tô dizendo isso para ti, é porque eu tenho te dado total liberdade para que mova, para que mude, para que faça. Então, o momento de intimidade é o momento em que a gente vive isso. É isso que Jesus ensina nessa passagem, sabe? Ele sai para o secreto, ele vai para um lugar em que ele tá orando, ele tá falando com o Pai, ele tá tendo intimidade, para depois expor ao público. Então, aprenda a viver uma vida em que você tenha o seu momento com Deus e que o que saia dali, o que for fluir para outras pessoas, seja completamente instruído por Deus, pelo seu espírito. Então, viva uma vida de intimidade com Deus, sabe? Tenha liberdade, se sinta à vontade de falar, de abrir o seu coração, que no momento em que você leia a Bíblia, você tenha toda a consciência de que o autor dela está ao seu lado, que o momento de oração você possa realmente expor o que você quer, e que o seu momento de intimidade com Deus, ele seja algo tão, sabe, sei lá, tão extraordinário que às vezes você se pegue conversando, sabe, durante o seu dia, durante a sua rotina, porque o momento de intimidade com Deus, ele é muito mais do que você estar no seu quarto, lendo a Bíblia em oração, ouvindo músicas, queimando. É uma coisa que flui para a sua rotina, que flui para o seu dia, porque Deus, ele tá com você em todo momento. Então,
crie intimidade com Deus. Siga os passos de Jesus na intimidade com o Pai. Oi, Luzinha de Cristo, tudo bom com vocês? Esse foi o segundo vídeo da série Seguindo os Seus Passos e hoje nós falamos um pouquinho sobre a intimidade com Deus. Então, se você gostou, eu vou te pedir para você fazer 3 coisinhas muito simples. A primeira é dar o like. Se você não é inscrito, é sério, se inscreve aí, que tá muito bom, tem muita coisa boa vindo por aí. Então... E outra coisa, compartilha para que mais pessoas sejam edificadas. Me siga nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo. É isso, um grande beijão. Tchau, tchau.